Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, com esta sagrada liturgia iniciamos um novo ano litúrgico da Igreja, um novo ciclo da Igreja, e se inicia pelo Advento. Advento em preparação ao Natal de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Advento tem uma dupla finalidade. A primeira, nos preparar para contemplar o mistério da encarnação do Verbo Divino. O Verbo Divino de Deus, sublime em majestade, humilhou-se voluntariamente, assumindo a natureza humana, fazendo-se homem. Nasce do ventre imaculado de Maria, o imaculado Filho do Divino Pai Eterno, Filho de Deus e Filho de Maria. Este mistério grandioso de nossa fé, que celebramos no Santo Natal e no tempo do Natal, neste tempo de Advento nos preparamos para meditá-lo com a devida atenção. Para isso fazemos as novenas de Natal, fazemos exercícios de piedade e de devoção. Mas também o Advento quer em primeiro lugar nos lembrar que o Senhor virá uma segunda vez, virá definitivamente, e porá a redenção em plenitude sobre todo o criado. A vinda gloriosa do Senhor. Esta é a mesma passagem com que concluímos o ano litúrgico passado. Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, incluindo da Sagrada Liturgia, ou principalmente da Sagrada Liturgia. Terminamos o ano litúrgico na mesma esperança e começamos o novo ano litúrgico na mesma esperança. Aquela certeza que a fé nos transmite. A eternidade não pode ser simplesmente uma sequência infinita da temporalidade. Seria absurdo pensar isso. Que a eternidade fosse um dia após o outro sem fim, uma repetição, uma sequência das horas e dos minutos. A eternidade é uma realidade que está fora da criatura de Deus, tempo. O tempo retima o mundo criado. É pela providência divina que o tempo e o espaço são sustentados. Mas existe um fim para que esta providência sustente tanto o tempo quanto o espaço, suas criaturas. O fim, queridos fiéis, somos nós. O tempo e o espaço têm sentido a partir da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus e do destino que Deus dá a esta pessoa humana, de seu destino último, de seu fim último, do motivo pelo qual Deus nos chamou do nada à vida. Deus nos fez, nos criou por um motivo específico, para que participemos da sua vida divina, da sua eternidade. O tempo, o lugar, são os meios para isto. Não tem fim em si mesmos. Lembram das pregações dos antigos padres, saudosos em suas memórias? E se perguntarem aos seus avós ou bisavós, perceberiam que os padres sempre repetiam uma frase muito marcante: salva a tua alma. Em muitos cruzeiros missionários podemos ainda encontrar este dizer, nos lembrando de uma realidade que existe em nós e que não existe em mais nada do criado visível. Existe em nós uma vida espiritual, uma potência de imortalidade, uma ação de Deus mesmo que nos dá capacidades superiores acima daquela matéria que nos contém em nossos corpos. Existe uma individualidade dentro da pessoa humana que tem potência de vida eterna. Quando pensamos em todo o criado, visível, é claro, não falamos aqui do criado invisível, das potestades celestes, dos espíritos puros, falamos daquilo que nossos pés pisam, que nossas mãos tocam, que
que nossos pulmões respiram, do meio em que vivemos, do criado visível. Quando pensamos neste criado visível, percebemos que somente a pessoa humana tem uma natureza superior a esta. Todo o criado visível está em função da pessoa humana. Por que insisto nisto? Porque se lá, naqueles tempos em que se preocupavam tanto na pregação pela alma, bons frutos de santidade renderam esta pregação, hoje parece que a igreja assume em sua forma ordierna uma visão estranha à sua vocação original. Por exemplo, se fala muito mais de ecologia, de sociologia, do que de vida espiritual. Se fala muito mais da saúde do corpo, do bem-estar psíquico, temporal, do que das virtudes da alma, dos bens espirituais e eternos, daquilo que edifica e não pode ser mais tirado. Se preocupa muito mais em encher as barrigas do que se construir a vida em santidade. De fato, alguns parecem até mesmo atiçar os vícios e repudiar toda a ascese. Toda esta ilusão desaparece. No instante em que a providência divina chegar àquele tempo estabelecido somente pelo Pai, e que o Cristo responde aos apóstolos, o Pai fixou um momento para que o tempo cesse. Quando o nosso Senhor, por fim, a criatura tempo, toda a matéria se desintegra imediatamente. Os mais complexos ecossistemas amazônicos vão desaparecer em um segundo. As mais complexas as biodiversidades dos mares ou de qualquer outro lugar vão desaparecer em um segundo. Nada disso foi feito para ser eterno. É temporal, tem o seu fim. É claro, não vamos transformar o mundo num lixão. Na minha viagem à Sicília, fiquei espantado como uma ilha pode ser tão suja. É lixo para todo canto. Mas não queiramos deificar o que não é Deus. Não queremos dar imortalidade e eternidade ao que é efêmero. Estas coisas todas são obras da bondade de Deus, nosso Pai, mas são uma obra temporal. Vão desaparecer. E quando o Senhor iniciar o novo céu e a nova terra, quando a vida espiritual for plena em nós, quando a nossa realidade definitiva, aquele bem eterno, os bens melhores e maiores que o Senhor nos promete, quando o corpo for glorificado, a imagem do corpo de Cristo, e nossa unidade de alma e de corpo finalmente encontrar o seu equilíbrio e a sua perfeição, a imagem do ressuscitado, do Senhor vencedor da morte e do pecado, quando chegarmos a esta condição e o novo céu e a nova terra forem inaugurados e o reino de Deus finalmente chegar à sua plenitude, acima do tempo e do espaço, em eternidade, nem saudade sentiremos destas coisas passageiras, porque tudo isto é nada comparado aos bens eternos que o Senhor nos revela. Querem saber de onde vêm estas coisas? Bem, meditem um pouco sobre os textos de São João Bosco, seus sonhos e das falas de São Domingos Sávio, o menino que passou à frente do Mestre na santidade. E vão entender que o mundo futuro é muito melhor que este. Para boa parte da humanidade, formatada em linhas cartesianas e uma cadeia kantiana, é absolutamente lorota tudo que estou a dizer, porque só conseguem entender um binômio da existência, tempo e espaço. E qualquer coisa pensada fora disso é um absurdo ou uma insanidade. Qual o argumento que alguns menos ímpios e talvez mais piedosos
Podem dizer para sua lerdeza e para seu sono, diante das esperanças últimas dos novíssimos, da plenitude da revelação divina na escatologia futura. Bem, o argumento é: passou o tempo demais. Já se vão quase 2000 anos da redenção. Mesmo o apóstolo São Paulo tinha uma visão da plenitude deste reino de Deus na semana seguinte, talvez no mês que vem, no máximo em um ano. E se olharmos com atenção, perceberemos que muito disto realmente na humanidade e na capacidade do apóstolo, em sua particularidade humana, é verdadeira. Espera um reino de Deus imediato, em um tempo bem próximo. E o argumento de que se já se passam 2000 anos, ou quase se passam, desta história, deste fato, desta verdade, tornam-a caduca, tornam-a inverídica. Mas pensemos, é capaz o tempo de desautorizar a revelação divina? É capaz o tempo de caducar os princípios fundamentais da verdade? Não. O tempo é criatura, e como criatura serve ao Criador. Tudo está no seu tempo e na sua hora. Aquele último ser humano destinado a vir à vida, aquele último ser humano destinado a receber o anúncio da redenção, aquele último ser humano a que o Senhor encontrar e que receber os sacramentos e a graça para a salvação eterna, fixado para ver a consumação da história, está em um momento em que nem eu nem tu sabemos, mas a providência divina o dispôs em ordem certa. E passado este, termina o tempo. Nós não temos capacidade de viver 2000 anos. Nós não temos capacidade nem para viver um pouco mais de um século. Eu tenho uma paroquiana que está com 95 e muito determinada a viver até os 120. E ela é tão teimosa, que eu acho que talvez chegue aos 130. Porque quando estiver nos 120, 150 será a sua meta. Mas não mais que isso dura a vida de um ser humano. É um tempo curto, comparado com todos os milênios da redenção. Mas é o tempo da nossa salvação pessoal. É o tempo da nossa vida. É o tempo que o Senhor nos deu. Seja naquela consumação final da história, seja no último suspiro de nossa vida temporal, inevitavelmente encontraremos o Senhor. E o encontremos com alegria e com júbilo. A nossa libertação finalmente chegará. Depois de uma boa vida, de uma vida santa, vem uma boa morte, uma morte santa. Depois de uma boa morte, da morte santa, vem um bom juízo, o juízo da misericórdia. Depois do juízo da misericórdia, vem finalmente a contemplação de Deus e a verdade. Não estejamos dormindo nem sonolentos. Digamos com toda a confiança e esperança: vinde, Senhor Jesus, na hora certa, e que eu esteja pronto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.